Fabrício e eu sou daqui da LCCB. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Ana Paula, sou de São Paulo, da Exalc e USP. Eu, Thiago, também sou criança. Sou da Exalc Piracicaba. Bom dia, meu nome é Yolanda, eu sou da Colômbia. Meu nome é Douglas e eu vim da Ilha Passagem. Sou Leonardo, sou aqui da LCC. Buen día, mi nombre es Santiago, soy de la Universidad Tecnológica de Pereira, de Colombia. Bom dia, eu sou Jamila, sou da Exalc e USP. Bom dia, sou a Gisele, da LCC. Bom dia, meu nome é Vinícius, eu sou do Senaúde e lá também de Piracicaba. Bom dia, eu sou a Mariane, da Universidade Federal de Goiás. Bom dia, eu sou a Ellen, eu sou da Unesp de Jabuticabal. Bom dia, meu nome é Wallace, sou da Universidade Federal do Pará. Só uma dúvida técnica, o som... Aí embaixo, seu pé. Ah, tá. Tá bom. Obrigada, bom dia a todos. Aqui quem está falando agora, nesse momento, é a doutora Penha. Nós fazemos parte de um grupo de pesquisadores renomeados, sobreviventes, grandes problemas que estão ocorrendo atualmente na Terra. Obviamente, contextualizar, mas isso é muito óbvio para todos. Todos nós sabemos que atualmente vivemos o caos. Nossa equipe de pesquisadores consagrados está focada agora para trabalhar no que é o desenvolvimento de organismos que sobrevivam em outros planetas. Mas é claro que antes de a gente desenvolver esses organismos que tenham capacidade de se adaptar a viver em outros planetas, a gente tem que achar outros planetas que tenham condições semelhantes às condições do planeta Terra, né? Então, a nossa equipe é multidisciplinar, como vocês vão ver. Os projetos são gigantescos e nosso objetivo principal é continuar garantir a sobrevivência do homem Homo pensa que sabe. Então vamos contextualizar como isso começou, né? Então a gente sabe que antigamente, lá por 2015, começando em 2000, nosso planeta já começou a ter sérios problemas, né, de escassez de água, de recursos biológicos, e as pessoas não estavam muito preocupadas com esse problema. E a gente sabe que agora no ano de 2066, os recursos, claro, né, eles acabaram se extinguindo. Então, apesar do nosso grande avanço tecnológico, nós não temos ainda a capacidade de desenvolver, fazer um retrocesso, né, às condições atmosféricas e dos recursos biológicos antigamente da Terra. E, claro, isso não é o único problema, né? Então, sempre quando tem escassez de algum problema, começam as guerras. Claro, gente, as guerras mundiais são evidentes. A gente passou pela Primeira, Segunda Guerra Mundial, nossa, era tão antiga, né? Os tanques de guerra, era bala, né? Era tão perigo. A gente sabe que a Terceira, Quarta, Quinta, Sexta Guerra Mundial foi bem difícil, mas ainda assim sobrevivemos como espécie, né? Como algumas espécies que sabem. Mas a Sétima Guerra Mundial também está acontecendo atualmente e está complicado. Vamos ser seres privilegiados ainda por estarmos vivos aqui, né? Mas pior, gente, ainda está para acontecer, né? A gente sabe que no ano de 2066, as armas, as principais formas de armas são armas biológicas, né? A gente sabe que a ideia é dizimar mesmo grandes massas para competir pelos recursos biológicos, principalmente a água. Eu ainda me recordo, porque os meus tataravós, eles falavam que no ano de 2015, um litro de água custava em torno de R$2. Hoje em dia a gente sabe que custa R$ 1.753,33. Né? Mas aí, para piorar, o que acontece? A gente sabe que no ano de 2130,
surgiu a seita, né, dos Neo-Super-Zirigundus Regolás, e eles desenvolveram uma bomba biológica, o qual teria o poder de dizimar toda a população do planeta. Por quê? Eles não admitiam que as pessoas não queriam seguir a seita. Veja, é sério, é complicado isso mesmo. Isso aqui não é brincadeira, não. Eles estão focando no desenvolvimento de uma bomba biológica e nós conseguimos informações super sigilosas de uma filmagem de como eles fazem, iniciam um ritual da... Agora não sei dar o play nisso? Tem. Como eles iniciam um ritual para começar as reuniões, né, para desenvolver então, essas armas biológicas. Então vamos dar uma olhada. É muito sério. Cadê o som? Ah, não dá pra trazer então. Gente, dá muito medo, né? E daí, mas de que forma que eles desenvolveram? Então, agora parou aqui também. Olha, então, estamos em 2000, mas a tecnologia, né? E mas aí, gente, Tá porcaria. o que eles fizeram? Eles desenvolveram essa arma biológica, né? Dizendo o quê? Eles criaram, então, essas bactérias, que são chamadas comedores cérebros. Elas têm a capacidade de infectar o cérebro humano e fazer os seres humanos se transformarem em zumbis. Aqui nós temos uma simulação do grupo. Então, mostrando de que forma que essas bactérias elas são espalhadas. Então, como a gente sabe que o pessoal dessa seita, eles não têm mais acesso nem à Europa, nem aos Estados Unidos, porque lá antigamente, em 2001, né, teve um problema sério nos Estados Unidos, então eles começaram a soltar essa bomba na África, e é claro, né, essa bactéria se espalhou pelo mundo inteiro. E, claro, como já falaram, os zumbis tomaram conta do mundo, né? Eles foram descartados, as pessoas tentaram se preparar para uma invasão zumbi, mas vocês estão prontos? Meio, a gente nunca tá. Guardem um pouco aí que tem os planos, né? Agora é o seguinte, vou colocar umas cenas reais muito fortes do que está acontecendo fora daqui, que é da nossa coisa. Mas tem que conhecer muito, né? A gente sabe a realidade. Eu não sei colocar a musiquinha por cima. Então a gente sabe que a grande maioria, quase todos os homens responsáveis se contaminaram. Ninguém foi preso a isso. E o pior, essa bactéria, ela sofreu mutações, ela conseguiu contaminar outras formas de vida, outros animais, outros metazoa, metazoa, gatos. Agora, o pior de tudo, como sempre tudo que a gente pode piorar, o pior de tudo aqui, as baratas se transformaram em baratas zumbis também. É o fim do mundo. O que acontece? As forças armadas, além disso, elas tentaram combater a Segunda Guerra Mundial com os zumbis, desenvolvendo então as tecnologias como insetos teleguiados, né, os sabres de luz e uma corporação aqui, a Coco Corporation, desenvolveram os sabres de luz digitais, onde a gente consegue tentar matar os zumbis, nem assim a gente vai conseguir e foram desenvolvidos também muitos robôs, né, para combater os zumbis e armas biológicas. Mas, hashtag não deu certo. Então, a gente falou, pronto, acabou a vida no planeta Terra. Mas calma aí, gente, tem uma solução ainda, né? Nem tudo está perdido. A gente sabe, conhecimento comum de todo mundo que... Somos da Carioca, né, agora? A gente sabe, conhecimento de todo mundo que foram criados projetos do Survive, que eles estão espalhados no mundo inteiro, né? E dentro dos projetos do Survive, então tem vários grupos de pesquisas que estão instaurados lá. Eles conseguem reproduzir uma atmosfera do início, né, do século XXI. Então eles conseguem ainda cultivar algumas formas de vida, plantas, e seres humanos inclusive, né? E dentro de cada bolha dessa tem estudos de pesquisas também, como tem um grupo de pesquisa dos porcos, das vacas, enfim. Mas o nosso grupo de pesquisadores, eles desenvolvemos doses do Instituto.
o CIS Institute, né, que ele é o Strategic Exploration of Exoplanets in Deep Space. Então, eu vou apresentar. O nosso instituto então, fica dentro de uma dessas bolhas, ele fica situado no Brasil. Ele é um instituto totalmente seguro, né? A equipe é formada, como eu falei, então, por pesquisadores consagrados. Então, agora eu vou apresentar a equipe nesse slide. Aqui, esse é o pesquisador, é o Dr. Wallace. Pela gente, vamos para o próximo slide, vai? É melhor. Pronto. A nossa equipe, ela é multidisciplinar, claro, né? Porque nós temos vários objetivos de trabalho. Então, ela é formada o quê? Pelo Dr. Léo, né? Que é o físico, a doutora Ana, geneticista, a doutora Jamile, que trabalha com epigenômica, a doutora Gisele, que é astrônoma, o doutor Tiago, físico, os cabelos são sempre físicos, né? O doutor Vinícius, que é o bioinformático, o doutor Fabrício, engenheiro aeroespacial, nós temos o doutor Santiago, que é estatístico, a doutora Mariane, microbiologista, a doutora Patrícia, geneticista, o doutor Douglas, que é um zoólogo, a doutora Penha, astrobióloga, a doutora Yolanda, que ela é uma veterinária de extraterrestres, ficou UFA aqui, né, para reduzir. E daí, assim, recentemente a gente contratou um estagiário que ele está em período de teste ainda. Inclusive, ele é a pessoa, não, é sério, uma das pessoas mais importantes da equipe, porque a gente tem que fazer coleta de material biológico fora da bubble. E é claro que ele é uma pessoa, assim que por unânime votação, né, todo mundo vota, ele vai fazer a coleta. Inclusive, ele chegou a passar por um processo de transformação zumbi, mas a gente testou uma vacina. Não funcionou direito, então assim, tem momentos que ele tá meio estranho, aí ele volta ao normal. Então não estranhe, tá? O comportamento meio estranho dele. Mas ele é muito competente. Né? Então vamos lá, a primeira linha do. Eu dei os aqui. A primeira linha do Instituto CIDS é o quê? É a busca por planetas semelhantes à Terra, para uma possível colonização por seres vivos no nosso planeta. Mas aí o que a gente pensa, né? Quando a gente pensa no tamanho do cosmos, é assim, dá pra escutar? Microfone, ok. Aí a gente pensa, quando a gente pensa na imensidão do cosmos, a gente pensar que só o cosmos visível, só o que a gente consegue enxergar, ele tem uma dimensão de 66 bilhões de anos-luz. E vamos pensar que quando a gente olha para o cosmos, a gente está olhando para o passado. Ou seja, a grande parte do que está lá não existe mais. Ele já foi destruído. Então, como escolher exoplanetas semelhantes com a Terra, né? A gente fez uma parceria com o Instituto que vive também numa das bubbles, né? O Instituto PHL, eu não consigo falar aquela segunda palavra que eu gaguejo, então eu não vou falar. Daí, o Instituto, né, com parceria com a nossa equipe, nos encontramos 1.800 exoplanetas com potenciais para serem habitáveis. Devido à proximidade ao Sol, calor, outras condições, né, que existe possibilidade de ter vida. Mas, assim, a questão ainda continuava. Como que a gente escolheu um deles para explorar, né? Então, o que a gente fez? Nós pegamos um grupo pequeno, né, de alguns exoplanetas, que desconfiava assim, que tinham características semelhantes à Terra pela proximidade ao Sol, né, quantidade de radiação. E daí nós desenvolvemos então sondas intergaláctico-estelares e nós mandamos via naves, né, que são motores movidos de matéria de hidrogênio do espaço através de buracos de minhoca. Quem não sabe, buracos de minhoca são dobramentos no espaço. Inclusive, a gente em vez de você passar anos e anos para mandar uma sonda para chegar a outro planeta, através dos buracos de minhoca a gente consegue fazer isso em pouco tempo. Então, um dos planetas que é o que a gente decidiu estudar, por exemplo, demoraria 45 anos para chegar à sonda. Nós conseguimos chegar em 37 dias, 3 horas e 3 minutos, tá? Com o intuito o quê? De analisar as suas composições. Então, o que a nossa sonda ela fazia? Ela é um robô, ele é equipado com uma tecnologia super desenvolvida. Ele faz perfurações, ele coleta esse material biológico, ele armazena esse material biológico na sonda, ele manda o material biológico para ser analisado aqui e também ele já tem sequenciadores, ele tem vários
equipamentos que eles conseguem fazer análise e mandar apenas os dados. Então, a partir desse grupo de exoplanetas que a gente resolveu estudar, através das características de alguns eles precisam seguir, a gente acabou, né, optando por focar em apenas, trabalhar em apenas um exoplaneta. Porque o recurso não temos tanto dinheiro, né? Ainda com as vacas anoréxicas. As vacas agora estão anoréxicas, tá virando zumbis, né? Então, e vamos lembrar que a gente também tem estão na geração dos nanosequenciadores, né? Então, os robôs possuem esses nanosequenciadores e nós apenas pegamos a amostra, pegamos o nanosequenciador, a gente encosta na amostra e ele já consegue fazer uma análise de RNA e de DNA direto. Bom, então continuando, né? Daí a nossa sub-equipe do Hyper Super Mega Blaster Plus Advanced Institute the Science Astrobiology, ele optou por explorarmos o exoplaneta Gliese 667 CC. Daí o grande questionamento é: por que escolhemos ele, né? Então aqui no gráfico a gente vê, tem algumas informações, a gente já mostra que é um exoplaneta que tem maiores características próximas ao planeta Terra, né? Agora, para mais detalhes do planeta, como eu sou apenas uma astrobióloga, entendeu? E assim, eu não entendo muito de números, então eu vou chamar o Dr. Santiago, que é o nosso estatístico, que ele vai explicar melhor mais informações desse planeta. Buenos días. Voy a hablar español. También voy a divagar para vocês voy a entender mejor. Bien, retomando lo que nos indicaba la doctora Ellen, vale la pena también mencionar que el grupo de científicos pues, que hacemos parte del proyecto, en tiempo atrás, antes de que empezara el caos, tuvimos la oportunidad de asistir a un curso en Brasil, ofrecido por el Laboratorio Nacional de Computación Científica, el cual nos suministró muchas herramientas que nos permitieron no solamente analizar la parte biológica, sino también algunos aspectos que vamos a ver a continuación. Tal como ella lo indicaba, y a partir del acuerdo que tenemos con el laboratorio que hace estudios de planetas y de la posibilidad de vida en otros planetas, logramos identificar el planeta, el exoplaneta Gliese 667 CC. Vale la pena mencionar que este exoplaneta fue seleccionado por cumplir ciertas características que vamos a dar a continuación, pero antes de dar esas características vale la pena mencionar que, tal como ustedes se dieron cuenta en la presentación inicial, hay alrededor de 1800 planetas o exoplanetas candidatos para ser habitados. En vista de eso y recordando lo que en alguna oportunidad en el pasado asistimos a un curso en el NSC, teniendo una cantidad tan grande de exoplanetas, fue necesario aplicar algunas técnicas de agrupamiento que nos permitieron crear clúster, los cuales después, a partir de medidas de similitud, pudimos identificar cuál era el más semejante a la Tierra. Entonces, a partir de allí logramos la identificación. Vale la pena dar crédito pues, al curso que nos sirvió también para esta parte muy importante, para poder escoger este planeta. A continuación vamos a mirar un pequeño video, dura 54 segundos, de, digamos así, de la visión pues, en el espacio exterior de este planeta. Bien, mientras
Bien, esa es una visión rápida, digámoslo así, del exoplaneta G667cc. Tal como lo indicaba, a partir de las muestras que fueron recolectadas por las misiones que fueron enviadas a cada uno de esos planetas, se aplicaron São sinais de rádio. se analizaron cientos de variables, de las cuales solamente aquí vamos a tratar de exponer solo algunas de ellas. Vale la pena que la reducción de todas esas variables para tratar de establecer la similitud con la Tierra y obviamente pues la posibilidad de posteriormente ser habitado se hicieron a partir de la aplicación de técnicas estadísticas con el apoyo de la parte bioinformática para poder correr los programas y de esta manera poder identificar las variables que permiten establecer la similitud con la Tierra. Entre las características más similares, digámoslo así, tenemos la distancia que hay del planeta, de este exoplaneta a la Tierra, 23.6 años luz. La localización se encuentra en la constelación de Escorpión. El planeta es de tipo rocoso. La gravedad es 1.32 veces la gravedad terrestre, o sea, es un poco mayor. El tamaño 3.8 veces mayor que la Tierra. La temperatura medida a partir de los datos que nos fueron suministrados son 13 grados centígrados. En la Tierra alrededor de 15 grados centígrados, muy similar. La parte de luminosidad alrededor del 90%, lo cual puede decir es muy similar a la nuestra. Vale la pena también mencionar que el planeta presentó también, a partir de las muestras, presentó también características o obtuvimos información de presencia de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también de algunas especies, digámoslo así, primitivas de vegetales que de una u otra manera pues también facilitan potencialmente la vida de un ser terrestre. En presencia pues de algunos gases existe la posibilidad y una probabilidad muy alta de que haya presencia de agua. Esto garantiza pues también mejores condiciones para hacer el experimento de supervivencia de cualquier especie. Con base en este estudio que nos permitió pues ya identificar de entre una gran cantidad de potenciales candidatos, en este caso planetas, para ser habitados en el laboratorio, a partir del grupo de investigación que tenemos, se empezaron a hacer pruebas, ensayos con especies híbridas para tratar de modificar su genoma y de esta manera poder tener opciones de que estas especies puedan sobrevivir en ese planeta que ya ha sido pues estudiado. Se hicieron experimentos, ensayos durante muchos años con muchas especies y desafortunadamente pues los resultados no fueron los mejores. En su mayoría, por no decir que en la totalidad, murieron, lo cual hasta ese momento pues era un tanto decepcionante para todo el equipo, pero pues no perdimos la esperanza y obviamente pues tenemos los recursos técnicos y en particular los recursos profesionales pues para continuar intentándolo. El instituto viene trabajando en investigaciones de años anteriores, tal como lo indicaba, con híbridos para tratar de mejorar las condiciones que permitan pues digámoslo así, establecer las condiciones aptas para que estos animales con los cuales estamos experimentando puedan sobrevivir en el planeta que ya hemos
digámoslo así, clasificado como potencial y mejor para la sobrevivencia. Entonces pensamos, bueno, ¿cómo sería el desarrollo de este híbrido, en este caso, a partir de las pruebas? Pensamos de pronto en la galina, galina, a ver qué sucedía. Entonces empezamos también a partir de pruebas a implementar la tecnología CRISPR, obviamente con este animal, porque pues, con los otros animales fue un fracaso, no obtuvimos los mejores resultados. Empezamos a aplicar la tecnología CRISPR, la cual consiste en tomar un fragmento del ADN de una bacteria, probamos con muchas bacterias, e insertar este fragmento en el genoma, en este caso pues de las galinas. Hicimos muchas pruebas a partir de los nucleótidos, hicimos ensayos muchos, obteniendo inicialmente a partir de la inserción pues, de fragmentos de diferentes bacterias en las gallinas, logramos inicialmente encontrar pues, cosas un tanto desagradables, mutaciones, que además de que pues, presentaban este tipo de mutaciones, no lograban sobrevivir. Entonces, por ejemplo, acá cuando se hizo la inserción para el cromosoma 4, obtuvimos una gallina, una mutación, mutó a la forma de perro con cabeza de gallina. En el cromosoma 2, malformación de toda la parte del cuerpo. En el cromosoma 3 logramos obtener una gallina con brazos, pero pues no tanto era que tuviera brazos, pues muy bueno que tenga brazos también, además de alas. El asunto, la cuestión final es que no sobrevivió. Continuamos con los experimentos y vimos pues que en la mayoría de los ensayos no sobrevivieron. Probamos con el cromosoma 1 y logramos allí que la gallina sobreviviera. Entonces ya por lo menos teníamos un candidato pues que lograba adecuarse a partir de la manipulación genética a las condiciones que teníamos, digamos así, planeadas. Entonces la pregunta en relación a esto es, bueno, listo, ¿qué vamos a empezar a hacer? A partir de ello entonces se creó un grupo, Revan 1A64 Project, un grupo secreto, pues un proyecto secreto en el cual se empezaron a hacer precisiones ya sobre el experimento. Se hicieron las pruebas tanto en el instituto y posteriormente pues fueron enviadas a este nuevo planeta, las cuales pues como logramos ver muchas de ellas no sobrevivieron. Las que fueron manipulados los cromosomas diferentes al 1 no lograron sobrevivir, solo logró sobrevivir la que fue modificado el cromosoma 1. Se continuaron con las mediciones en la Tierra para la parte de control, y en el exoplaneta la información que nos llegaba pues a partir de las muestras que fueron tomadas por nuestro robot, que tiene la capacidad de tomar las muestras y hacer el secuenciamiento y enviarnos los datos para posteriormente hacer el análisis de por qué ella sobrevive en ese exoplaneta. Allí vemos la única sobreviviente, única gallina, en el cual pues tenemos una pequeña frase allí: un pequeño cisco para una gallina, un salto gigantesco para un manillado. Vamos a mirar esa adecuación al nuevo planeta. Como
única sobreviviente, ¿no? Também são imagens inéditas. Olha, coisa linda, gente. Nos sucedió esto Muito emocionante, né? nos sucedió esto al ver, pues, a partir de la información que nos llegaba desde el exoplaneta, el poder ver que una de nuestras gallinas, la modificada con el cromosoma 1, pues logró sobrevivir, ¿no? Esa imagen resume la emoción que todos en su momento experimentamos y que creo que también están experimentando ustedes en este momento. A partir de esa realidad se empezaron pues a tomar muestras, a hacer los ensayos tanto de fuera como dentro para hacer el análisis, la extracción del RNA. Obviamente para hacer la extracción allí del RNA lo único que nos faltó fue montar una licuadora, como en alguna oportunidad por allá en algún curso nos presentaban para la extracción, para poder hacer el análisis completo de las características que realmente pues permiten que esta gallina, al ser modificada, al ser manipulada genéticamente a partir del cromosoma 1, pues haya logrado sobrevivir. A partir del momento, el doctor Vinicius va a socializar la parte de tratamiento de los datos que se han obtenido a partir de las muestras y todos los logros, digámoslo así, que se alcanzaron a partir pues de su análisis. Muy obrigado por su atención. Bom dia. É importante enfatizar, né, que depois de tantas percalços do projeto, né, várias fases com dificuldades, tudinho que nós enfrentamos, chegar a ter os dados já foi um grande passo, entendeu? Então, vocês viram que no decorrer de todo o processo, desde a Guerra Zumbi até agora, né, passamos por muitas coisas. E justamente pela causa da Guerra Zumbi, o número de bioinformáticos também são poucos agora. Então só sobrou eu como bioinformata, né, para fazer as análises. Então vocês podem ver aqui que o número de reads que nós tínhamos no exemplo que nós tínhamos aqui da Terra e o que foi mandado pela sonda. E tem uma pequena diferença em questão de qualidade, de quantidade. E a partir daí nós adotamos diversas estratégias como nós utilizaríamos para trabalhar esses dados. Apesar de não ter sido enfatizado até então, até a história, nós não tínhamos a informação
de como foi feito exatamente essa parte da manipulação genética, até mesmo porque o nosso estagiário, entendeu? Ele por acidente, entendeu? Enquanto ele estava sendo mandado para fora da bolha, estava tudo bem, entendeu? Foi voltado para o laboratório e fez besteira. Então a gente não tinha como, então a gente tentou, baseado nisso, como nós não sabíamos o que é, tentamos assumir diversas estratégias. Entre elas, o cromossomo, a gente identificou através de blockchain o cromossomo 1 dos galos, né, os genes que esses transcritos, onde estariam ancorando esses transcritos, né? Fizemos um mapeamento através do Botai. Isso daí foi uma surpresa para a gente, porque como nós não tínhamos todas as informações técnicas, né? A informação tanto do planeta externo quanto da Terra, nós conseguimos, mesmo usando parâmetros bem relaxados para tentar mapear o máximo possível de coisas, nós só conseguimos rede mapeada no cromossomo 1 de galos, que é o organismo mais perto do nosso, só 11,82% com uma única rede mapeada em um lugar. Se a gente somar mais o 0,98, que foi de reads que mapearam mais de um lugar, nós temos em torno de umas 12 a 13% de reads mapeada no cromossomo 1. Isso daí não foi muito diferente para o da Terra. Nós tínhamos um pouco mais de 12% mapeado. Como eu falei, isso mesmo usando parâmetros muito relaxados para a gente conseguir mapear o máximo possível. Então, baseado em cima desses primeiros resultados preliminares, nós continuamos com a estratégia número 1, mas adotamos a estratégia número 2. A estratégia número 2 seria a montagem desses vídeos fazendo de novo, ou seja, nós, como não sabemos quais eram as bactérias que estavam sendo, que basicamente era um pool de bactérias, e apesar de algumas predominantes, e nós não conseguimos mapear muitos na referência, adotamos usar todos as reads para fazer uma montagem de novo, sem fazer a separação no que era que tinha referência e que não tinha referência. Desse modo, na Terra nós conseguimos fazer a montagem de novo 2073 contigs, e no Glaze nós conseguimos 2.226 contigs. Utilizamos o BlastX, né, tanto para a Terra quanto para os Gisetes, e tentamos nesse momento tentar mapear o que o Blast, nosso UFO Blast, né, que agora nós temos espécies de outros planetas, né, o que ele estava mapeando, e tentar separar através de informações de anotação o que era de galos e o que era de bactéria. Dessa maneira, posteriormente, nós dividimos basicamente bactérias e galos. Como eu falei, não tinha uma espécie específica de bactéria, então atribuímos através disso, usamos essa informação do BlastX para conseguir os KOs desses contigs, e utilizamos depois o IPF2, e posteriormente vai ser mostrado os resultados dessa estratégia 2. Na estratégia 3, que seria mais ou menos a tentativa da continuação da estratégia 1, seria a expressão diferencial. Então nós utilizamos também o Trinity, utilizamos o contig por referência, né, depois da montagem, e posteriormente algumas coisas utilitárias na ferramenta Santus para as contagens de reads. Então, na verdade, seria um mapa de densidade, não uma expressão diferencial. Então, a gente tinha os genes exclusivos da Terra e os genes exclusivos de Glaze. Genes upstream e downregulate do Glaze, numa proporção maior de 2. Então, basicamente, nós tínhamos essas 3 estratégias. Então, de uma maneira que
como nós estávamos sendo muito pressionados pela questão do tempo, trazer esses resultados, as parcerias de outros burros estavam nos pressionando para conseguir essas informações, nós dividimos as equipes em diferentes estratégias para conseguir o melhor resultado possível. Então, para explicação de resultados, o nosso estagiário, super competente, Wallace. Na versão não possível. Agora eu já sou doutor, né? Bom dia a todos. Bem, como eles explicaram no início, já toda a estratégia, aqui nós temos uma figura que vai representar toda a distribuição dos KOs que nós obtivemos, né, identificados em diferentes genomas e ambientes. Então, para vocês entenderem esse gráfico, aqui temos um retângulo, né, nome, que vai representar o galo na Terra, os KOs do galo da Terra. Aqui a gente tem um outro retângulo que vai representar o galo inglês. Aqui temos um círculo central que vai representar a bactéria inclise, e aqui dois círculos conjuntos que vão representar a bactéria na Terra. Então, como a gente pode perceber nesse gráfico, temos aqui, comparando no caso a Terra, o galo na Terra a gente obteve 13 KOs, enquanto que o galo inglês a gente obteve somente 6 exclusivos. E se a gente comparar a bactéria na Terra com a bactéria inglesa, a gente teve 13 KOs aqui na Terra contra 21 lá em inglesa. Então vocês claramente podem perceber que há uma grande diferença entre os KOs que a gente encontrou na Terra, né, no galo, que ele passa a ter menos. Então na Terra ele tinha 13, passou a ter menos 6, e aumentou o número de KOs em relação às bactérias aqui da Terra e em relação ao planeta. E para representar, né, esses achados do KO que nós encontramos, desculpe pela figura, então com um pouco baixa resolução, nós tentamos mapear, né, em vias metabólicas usando o Y-Pathway, como o Vinícius já falou. E essa figura aqui, ela vai representar todas as vias metabólicas, no caso já do planeta Gliese. E nós tentamos separar dentro dessa figura através de cores. Então, o que é em verde é que está sendo expresso por ambos organismos. Em azul, a bactéria, e em vermelho somente no galo. Então, nós percebemos que quando a gente comparar algumas regiões daqui, nós encontramos em algumas partes algumas diferenças. Só que, como vocês podem ver, tem algumas vias aqui metabólicas que elas não estão completas, estão sendo expressas por ambos organismos. E nós tentamos destacar as principais vias metabólicas que poderiam explicar essa sobrevivência desse ser híbrido lá. Então, a gente encontrou aqui a maior diferença, por exemplo, aqui, quando esse ser híbrido estava na Terra, a gente observa que essa aqui é uma via responsável pela produção de aminoácidos, e você observa que ambos organismos estavam expressando, né, várias partes dessa via. E quando foi para o Gliese, esse organismo híbrido passou somente a expressar genes que estavam inseridos que seriam da bactéria. E temos outras vias aqui relacionadas também a metabolismo de enzimas e etc., que a gente pode ver diferença também. Por exemplo, aqui, antigamente estava sendo pouco expresso, né, na Terra, e quando foi para a Gliese, esses genes da bactéria passaram a ser super expressos. E, enfim, então nós pegamos algumas partes dessa via para tentar explicar essa sobrevivência. E indo para as vias regulatórias, nós percebemos que houve uma grande mudança no perfil de transcrição desse organismo híbrido. E aqui podemos ver um gráfico do Pathway, que quando a gente vai para a transcrição, e mais especificamente na parte de spliceossoma, a gente pode observar que na Terra, bem aqui nesse pedaço da via que está envolvida com o spliceossoma, antigamente estava sendo expresso somente pelo galo, né? E quando foi para o planeta Gliese, ambos os organismos passaram a expressar. E a gente percebeu que isso estava na formação de uma subunidade específica do spliceossoma, que é a U2-SNRNP.
Os spliceossomos, como todos vocês sabem, eles são um conjunto de proteínas basicamente formado por 5 grandes proteínas, que é o 1, o 2, o 3, o 5 e o 6. E também tem um conjunto de outras várias proteínas também, que são responsáveis basicamente por retirar os introns e juntar os exons, né? E esse achado, né, que encontramos a O2, que está conjugada com pequenas proteínas, ela atua basicamente no braço 3', né, na parte final, já perto da parte terminal de introns. Então a função ela é o principal componente desse processo de splice, porque ela vai reconhecer a parte terminal 3', ela vai formar um grampo, e ela especificamente reconhece a adenina aqui, juntamente com outras proteínas, para justamente tirar o intron de uma maneira correta e juntar os exons. E isso é muito importante, porque se você tem uma junção errada ou um corte de um pedaço do exon, você vai ter uma modificação na codificação dos aminoácidos, e daí você pode produzir, por exemplo, a proteína de maneira errada. Então, isso trouxe uma enorme vantagem, porque possibilitou que o híbrido pudesse editar os RNAs advindos tanto de galo-galos quanto das bactérias. Então, esse foi um dos grandes motivos, durante o processo de transcrição, após a inserção desse gene das bactérias, e fizesse com que esse organismo pudesse sobreviver. Outro grande achado também foi dentro de vias metabólicas envolvidas na transcrição. E nós encontramos que houve uma diferença em relação à expressão de um tipo de RNA polimerase 2, no caso de uma subunidade chamada RPP3, que ela está especificamente contida na POL2 de bactérias. E aqui o gráfico mostra claramente que antes na Terra ambos expressavam. E quando enviamos o ser híbrido para lá, somente o da bactéria passou a ser expresso, que está aqui em azulzinho. Aqui temos uma figura bastante complexa da POL2, e a subunidade está bem aqui em cima, a RBP3. Ela é a principal subunidade da POL2, né, para a transcrição de genes, e ela está envolvida principalmente no reconhecimento da região promotora de genes. Ou seja, se eu inserir genes bacterianos, né, e agora eu tenho uma subunidade específica da RNA polimerase 2, então me possibilita reconhecer regiões promotoras de genes bacterianos e eu posso transcrever, já que eu tenho toda a maquinaria formada. Ou seja, possibilita também que o organismo possa sobreviver. Outra via que a gente também encontrou bastante alterada foi as que estão envolvidas na replicação e reparo. Aqui vocês podem observar que essa via estava expressa somente em galos, né? E quando foi para o planeta, houve uma troca, né? A bactéria passou a expressar. E quando nós fomos observar, encontramos essa MDB4. A MDB4 é uma Methyl CpG Binding Domain Protein 4, que seria uma proteína de ligação de domínios, em domínios específicos em ilhas CpGs. Eu vou explicar o que é isso, né? Essa família de proteínas, ela é formada basicamente por 7 proteínas maiores, né? Existem outras. E dentro dessas proteínas você pode encontrar uma região altamente conservada chamada MBD. Essa região MBD, ela liga especificamente em sítios CpGs dentro do nosso genoma. Que são ilhas CpGs? São ilhas que você tem repetições CGs constantes, uma citosina seguida de guanina, em regiões específicas do genoma, que seriam principalmente em regiões promotoras dos genes, ou também em regiões de alta repetição, ou na região centromérica. E como isso funciona? Por que isso é tão importante? O processo de metilação ele já tem sido bastante descrito na literatura, né? Então, quando essa região, essas ilhas CpGs, ou as regiões CGs repetidas, estão metiladas, ou seja, eu ligo um grupo metil na citosina, eu consigo silenciar o gene. E quando elas não estão metiladas, eu consigo fazer com que esse gene se expresse. E a importância dessa proteína é que ela vai reconhecer essas ilhas CpGs em regiões específicas, no caso, nas regiões promotoras dos genes,
e ela vai reconhecer se, por exemplo, houve um processo de deaminação. E como é que acontece isso? Quando eu tenho um CG aqui que está metilado, essa bolinha preta, e ele sofre um processo de deaminação, eu vou converter essa citosina em timina. Ou seja, eu tenho uma mudança no quadro de leitura. Ou seja, eu posso ter uma mudança também na formação dos aminoácidos e, consequentemente, problemas na formação das proteínas. Então, essa MDB é super importante porque ela se liga, ela reconhece essas regiões CGs que sofreram essa deaminação e ela, por meio da via BER, ela consegue fazer a excisão de bases ou fazer com que restaure o processo de metilação para essas ilhas CGs. E por que isso é importante? Porque isso está envolvendo a expressão gênica. Então, se eu enviasse esse ser híbrido para lá, ele começasse a expressar genes de uma maneira louca, de uma maneira descontrolada, ele provavelmente morreria. Então, a principal vantagem, né, da descoberta desse gene foi que possibilitou que esse híbrido pudesse fazer tanto a manutenção da integridade genômica quanto a manutenção da parte epigenética. Outra coisa interessante foi que nós, em relação à expressão diferencial, só aqui na Terra nós encontramos nós encontramos aproximadamente 77,29 de concordância somente uma vez. Então, de todos os reads que nós usamos, exclusivos, nós encontramos uma concordância de 77%. E já lá no planeta, nós encontramos também de 77,14%, provando, portanto, a especificidade deles. Em relação aos genes expressos exclusivamente no planeta Gliese, nós encontramos 374 genes, né, e sendo que o mais frequente deles foi envolvido com o plasmídio, né, e esses genes eles bateram em sua grande maioria com a Bordetella ok. E também bateu com a Crisinalio epsizan. E também com a Parapertussis, certo? Com essas 3 espécies. Só que a mais frequente de todos os genes que nós blastamos, né, foi com a Bordetella bronchicepetia. Ok, então a maior parte dos genes bateu com plasmídios, né? E o plasmídio fornece resistência também ao organismo. O segundo mais frequente foi também esses genes que estão envolvidos na aquisição de nutrientes. Depois, esse gene também é muito importante em relação à biossíntese de esteroides. Aqui temos genes envolvidos na via chiquiclamato. E aqui temos também genes envolvidos no processo de metabolismo e virulência. Em relação também aos genes expressos exclusivamente na Terra, nós encontramos 242 genes, e todos eles bateram, né, com galos, né, e vários desses genes, como eu falei, a grande maioria está envolvida em vias metabólicas de produção de aminoácidos e também na biossíntese de esteroides e outras coisas. E esse é o último slide, antes que vocês durmam de novo. Em relação aos genes diferencialmente expressos, como o Vinícius já explicou, nós fizemos uma comparação. A gente pegou a expressão de Gliese e dividiu pela expressão da Terra. E daí a gente fez um cutoff usando o log2 fold change, maior que 2 para upregulated e menor que menos 2 downregulated. E aqui geramos 2 gráficos mostrando, desculpa pela letrinha, aqui é a Terra, aqui é o Gliese, Terra Gliese. E a maior parte destacando esse gráfico aqui, desses genes que estão upregulated, são esses aqui, que estão envolvidos, que são permeases, proteínas plasmidiais, permeases, transportadores ABC, quinase, NAD-quinase. Enfim, novamente repetindo aqueles dados que a gente encontrou na tabela. E por causa de todos esses detalhes que a gente pode dar para vocês, o nosso ser híbrido pode sobreviver nesse lugar.
Ele não morreu, ele está vivo até hoje. E já já a gente vai mostrar um vídeo para vocês. E, por fim, eu quero agradecer a oportunidade que o LNCC, o CNPq, especificamente a doutora Marisa e o Maurício e toda a sua equipe, né, que esteve aqui por trás, de eu poder, pelo menos, conhecer um pedaço desse grande mundo que é a bioinformática, o RNAsec. E a toda a nossa equipe também agradece ao apoio de vocês, a todos os estagiários, a vocês que voluntários, a todo mundo. Eu tinha que... Enfim. Obrigado por dividir, de ter que aguentar o Wallace. Eu estava dormindo no mesmo quarto dele, mas... Vamos terminar. Agora a gente tem Antes de terminar, temos provas que ela sobreviveu. Ele é menina ou menino? Não.